Outra coisa que eu digo na igreja, depois de saudar com a graça e a paz do Senhor, é declarar que Deus é e a sua palavra é fiel, certo? Uma certa vez Jesus foi chamado de bom mestre. Quem sabe disso nas Escrituras? E ele disse, eu não sou bom. O próprio Jesus disse, eu não sou bom. Bom é o Pai. Então, quando eu digo que Deus é bom, eu tenho base bíblica para dizer que Deus é. Vamos, igreja. Você já experimentou da bondade de Deus aqui? Quantos já experimentaram? Então, Deus é. Amém. Participa comigo, que eu gosto de que vocês participem, ok? E a palavra de Deus diz que, lá em Apocalipse, que esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Então, a palavra de Deus é fiel. Quantos já experimentaram da fidelidade da palavra de Deus? É a maior profecia. Se você quer resposta para um problema, a palavra de Deus tem resposta para você. Se você precisa de um direcionamento, a palavra de Deus tem um direcionamento para você. Entende? Então, quantos já foram direcionados, guiados, abençoados pela palavra que foi pregada, né? Pela palavra de Deus. Sabe, queridos? A palavra de Deus, ela é tudo para nós, ok? A Bíblia diz que ela é lâmpada para os nossos e é luz para onde? O caminho, né? Estou feliz de ver o Moisés, a Elizabeth, né? Quanto tempo, né? Sem vê-los, a Sílvia, né? E outros irmãos queridos, Francisco, que já conheço já há tempos, né? A Denise, que é um amor de pessoa e muito forte, brave woman, né? E Deus é com ela. Eu tenho certeza que Deus não deixa faltar nada para ela, porque Ele é bom. Não. Vocês me ajudem a pregar. Deus é e a sua palavra. Aleluia. Vocês vão ficar com isso na cabeça até o final do culto. Deus é e a sua palavra. Aleluia. Glória a Jesus. Só para descontrair um pouco, né, Moisés? Fica tenso assim, pastor novo, o que é que esse homem vem fazer aqui, gente? Né? Então, mas vamos para a palavra, ok? Se você puder se colocar sobre os seus pés, em reverência à palavra do Senhor, nós vamos abrir lá em Êxodos, capítulo 2, versículos do 23 ao 25, ok? E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus, por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Amém? Feche seus olhos, se você puder curvar sua cabeça em reverência ao Senhor que está neste lugar. Vamos orar. Pai, estou na tua presença, diante deste povo que vai herdar a vida eterna. Eu te agradeço por esta rica e grande oportunidade que tu nos concedeu, para estarmos aqui trazendo uma palavra de meditação, Senhor. Que tu abençoes a porção lida da tua palavra, e que todos nós sejamos levados em obediência a Cristo, diante do trono da graça, e que de lá todos nós possamos aprender juntos. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus, porque é na igreja que a Bíblia registra que na igreja é o lugar de dar glória, sabia? Está escrito, no templo é o lugar de se dar glória. Então você está no lugar certo para dar glórias a Deus, certo? Não tem coisa melhor, porque todos nós saímos de casa com uma única intenção. Qual foi a intenção que saímos de casa para vir aqui? Para adorar ao Deus Todo-Poderoso, amém?
E Deus me fez lembrar desta palavra hoje, em Êxodo capítulo 2, versículo 24, e eu quero só repetir um único versículo 24, tá? Que diz assim: e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de seu concerto, ou sua aliança, com Abraão, com Isaque e com Jacó, ok? Então, eu coloquei como título dessa mensagem, o Deus que ouve gemido, ok? O Deus que ouve gemidos. O que é gemido? É uma forma de expressar uma dor, uma angústia, ou uma dificuldade que você já enfrentou na vida, que você gemeu, né? Quando alguém leva uma topada, né? E está com os pés assim, mete o dedão numa pedra, certo? O que é que você faz? Sem chamar palavrão, tá, gente? Você faz o quê? Então, gemido é algo que é expressado por uma grande dor, uma angústia, ou algo que está oprimindo. E aí você se sente levado a gemer. E Deus ouviu o gemido do seu povo naquela época em que, já no final dos 400 anos de escravidão, e Deus lembrou-se da aliança que tinha com Abraão, com Isaque e com Jacó. Sabe? Além de Deus se lembrar, Ele também ouve. O nosso Deus ouve. Ninguém disse nenhum amém. Diga para o seu irmão que está aí do seu lado, diga assim: o teu Deus te ouve. Eita. Alguns sorriram, outros ficaram assim, será? Certo? Aponta o dedo de profeta assim, que esse é o dedo do profeta, e diz assim: o teu Deus te ouve. Sabe? E a Bíblia registra isso, Francisco, que Deus ouve o gemido, certo? Deus ouve o clamor, Deus ouve a dificuldade e se lembra da aliança. Sabe, Deus ouve a nossa dificuldade e se lembra que um dia prometeu algo a você, e Ele vai e traz a solução do problema por causa da promessa, por causa do conserto. Sabe, queridos, e nós precisamos entender isso nesta noite. Há várias passagens bíblicas que provam que Deus ouve. Amém? Há várias passagens bíblicas, você está me entendendo? Rapaz, quem foi que deu esse glória aí? Moisés. Rapaz, tu está se convertendo, Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Estou brincando, tá, Moisés? Então, lá em Gênesis capítulo 21, vamos lá para a palavra. Se você quiser abrir, abre. Fica à vontade, se quiser escrever, escreve. Porque é importante que você saia desta noite daqui sabendo que Deus ouve você. Ouve o teu gemido, ouve o teu clamor, aleluia. Já sinto que Deus está nesse lugar de uma forma especial. Em Gênesis capítulo 21, no versículo 17, a palavra de Deus diz algo importante que você precisa. Deus ouve a voz de menino, sabia? De um menino. Deus ouviu a voz de sabe de quem? De Ismael. Está lá. Capítulo 21, versículo 17. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhes: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz, desde o lugar aonde está. Deus, não importa onde você esteja. A mãe deixou o filho no lugar debaixo de uma sombra, porque não tinha mais água para beber, como nem alimentar, nem dar de beber para aquele menino, Ismael, certo? E aí, ela se afasta para não ver o filho chorar, nem ver o filho clamar, certo? Para não ver a mãe, amor de mãe é algo fantástico, né? Então, ela se afasta para não ouvir o choro do menino, do rapaz. Mas
a Bíblia diz algo importante que nós precisamos lembrar nesta noite, né? Ainda que uma mãe que amamenta desampare e abandone o seu filho, que amamenta, eu, o Senhor dos Exércitos, nunca vou te desamparar, nem vou te abandonar. Então você pode dar aquele aleluia, ou aquele glória que Moisés deu, porque mesmo que tua mãe te abandonou, ele nunca vai te abandonar. A prova está aqui, ela se afastou do menino, para não ouvir, abandonou o menino, mas Deus lá do céu, ouviu, e mandou um anjo, e diz, Agar, o que é que tu faz aqui? Volta, porque Deus, olha para o seu irmão e diga assim, dedo de profeta, tá? Quando eu digo dedo de profeta, você já sabe. Dedo de profeta e diga assim, Deus ouve o teu gemido. Aleluia. Glória a Deus, Francisco. Deus ouve a tua oração, Francisco. Deus ouve o teu clamor, meu filho. Viu? Então, este é o primeiro exemplo que nós vemos. Nós vemos que o próprio, a situação que o povo de Deus estava na passagem que nós lemos, a primeira passagem que nós lemos, o povo estava clamando, estava sendo oprimido de uma forma extraordinária, né? O povo de Israel, depois de 400 e tantos anos de escravidão, lá oprimido. E Deus ouve o clamor. E sabe o que acontece quando Deus ouve, Moisés? O gemido de alguém? Ou ele desce ou ele manda um anjo. Tem alguém aqui clamando por algo? Tem alguém clamando por algo aqui nesta noite? Tem alguém precisando de algo da parte de Deus nesta noite? Está gemendo e está dizendo assim, Senhor, chega aqui porque o negócio é sério. Sabe o que é que Deus está dizendo para você nesta noite? Pela palavra que eu li, sabe o que quer dizer? Ele disse assim, eu ouvi o gemido do meu povo e desci. Ele desceu. E quando Deus desce, meu Deus, Francisco, quando Deus se move da sua morada para ajudar alguém, o negócio fica estreito, o negócio fica forte, sabe? Porque ele desce. No caso do menino, ele mandou um anjo. No caso do povo de Israel, um anjo só não resolveria. Precisava descer ele mesmo. Sabe? Como é seu nome, querida? Laura. Sabe? Deus desceu para libertar com mão forte Israel. Sabe? Então, eu estou olhando para você e eu estou vendo algo assim, dizendo para mim assim, ó, eu estou descendo na causa dela. E eu vou resolver a causa dela. Sabe, queridos, eu estou vendo isso aqui. Sabe por quê? Porque ele ouviu o teu gemido. Eu não te conheço. Talvez você me é uma pessoa assim que não é estranha. Mas eu não sei da tua vida. Mas eu sei que Deus está falando ao meu coração. Amém, queridos? Em Juízes, quem tem Bíblia aí, vamos lá. Juízes capítulo 2. Isso aí é algumas passagens bíblicas que mostram que Deus ouve gemido, tá? Eu não estou só num trecho, eu estou colocando exemplos de pessoas que clamaram ao Senhor e Ele atendeu. Primeiro nós vimos o povo de Israel como um todo sendo liberto da escravidão, porque Deus ouviu o gemido. Depois nós fomos lá para Gênesis e vimos que Deus ouve também individualmente um menino, uma menina. Viu? Deus ouve o clamor de um menino. E aí, em Juízes, capítulo 2, no versículo 18, diz assim, é dito que quando o Senhor o Senhor lhes levantava juízes. O Senhor era com o juiz
e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sabe, queridos, clamar ao Senhor, orar ao Senhor é algo necessário para os dias de hoje. Há muita opressão e muito aperto dos inimigos, do inimigo da igreja, dos inimigos da igreja. E se você não estiver em oração, clamando ao Senhor por salvação de almas, para Deus solucionar as situações, sabe o que acontece? Deus não move-se, porque Ele está esperando o clamor do seu povo, o gemido do seu povo, em prol, o amor do seu povo, em prol as vidas que estão morrendo lá fora. E se você não se mover em compaixão para gemer por essas almas, como Ele vai usar você e usar a igreja que você pertence para salvar almas? Nós perdemos a função de corpo de Cristo quando paramos de evangelizar, quando paramos de clamar ao Senhor por salvação de almas. É necessário se levantar em clamor, gemendo com dor, intercedendo por vidas. Estamos chegando no final da história. A graça, o tempo da dispensação da graça vai fechar. Vai acabar, a porta vai fechar, e Jesus vai tocar a última trombeta, mandar tocar, Deus vai mandar trocar a última trombeta, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e nos encontraremos com os que morreram em Cristo, e para sempre estaremos com o Senhor. Quantos creem nisso? Se você crê, você precisa amar a humanidade de uma forma maior. E a igreja está se esfriando nesses dias, é uma luta. Tivesse aqui um grupo de louvor aqui famoso, um cantor famoso, a igreja estava aqui, não cabia gente, tinha que alugar outro espaço maior. Mas para o culto de oração, lá em Delaware acontece isso, eu não sei aqui, tá, irmão? Não estou dizendo que é por causa daqui. Vem no culto de oração para tu ver. A mesma quantidade de gente que vem no domingo está no culto de oração, amém? Eu tenho que profetizar na igreja. Sabe, o amor de muitos está esfriando. E oxalá que Deus nesta noite ative o seu amor e o seu gemido por almas. Deus está nos chamando para ganhar almas nesses últimos dias. Jesus está chegando, igreja. Jesus está chegando. Quantos creem nisso? Quantos estão esperando nisso? Então dá uma salva de palmas para Jesus, porque você está esperando isso. Olha só, em Juízes capítulo 15. Eu sei que vocês gostam de Bíblia, né? Gostam de ler Bíblia, então estou soltando um pouco de versículos para vocês aí, para confirmar que Deus ouve. O que Deus ouve? Gemido. Eu quero que você grave isso, tá? Deus ouve o meu gemido. Certo? Certo, Francisco? Olha lá, Juízes 15. Versículo 18 ao 19. Quem é que pode ler para mim? Uma voz bem bonita, assim, bem de FM, local, né? Francisco, lê uma voz assim, bem alta, para todo mundo ouvir, Francisco. Juízes 15, 18 ao 19.
Lei. Amém. Obrigado, querido. Olha só, Sansão matou 1000 homens com a queixada de um jumento. E quando ele terminou de matar 1000 homens, ele estava, como diz em inglês, thirsty, né? Como? É isso aí mesmo. Aí, muita sede, né, Elizabeth? E aí, ele clama ao Senhor. Ele faz o quê? Clamor quer dizer igual a gemido. Ele gemeu: Senhor, vou morrer. Não é possível que depois de uma grande vitória dessa, eu vá morrer. É mesmo que dizer assim: eu nadei, vou morrer na beira da praia. Sabe, queridos? E a Bíblia, sabe o que quer dizer lei? Lei quer dizer caveira. E Deus disse para ele jogar aquilo que ele estava na mão no chão. A força de Sansão era tão grande que ao jogar a caveira de um jumento no chão, isso que os historiadores dizem, daquele buraco que a caveira bateu, surgiu água indo pelo nariz da caveira. Saiu água da caveira, da mesma arma que ele usou para matar aqueles homens. Deus suscitou água, porque ele jogou com força aquela lei no chão, e naquele buraco que a caveira, a carcaça do jumento bateu, feriu a terra, e daquela terra ferida saiu água. Deus vai fazer o impossível para responder o nosso gemido. Amém? Então Deus vai ouvir o teu gemido hoje à noite. Você crê nisso? Vamos para 2 Crônicas, capítulo 30. Versículo 20. Franciscão, está pronto aí, meu? Bíblia na mão. Eita glória. Ok, então outra pessoa aqui. Vai lá, pastor. No versículo 20, né? Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Ok. Sabe, Deus ouve gemido para o que você precisa. Para a libertação, para matar a sede. Nós vimos a sede do menino sendo saciada. Para matar a sede de Sansão. Deus ouve para curar. Eu não sei se tem alguém aqui enfermo, mas o nosso Deus ouve e Ele envia anjos nesta noite para curar. Amém? Irmãos, é a palavra, não sou eu que estou dizendo, não. Ele ouviu Ezequias e sarou o povo. Abra aí em Salmos, capítulo 12, a promessa que Ele nos faz. Estou feliz de ver Israel também aqui, né? É sua esposa? Prazer, querida, Deus abençoe. Gostei da bateria ali, estava ótimo, hein? Parabéns. Então, vamos lá. Salmo capítulo 12, no versículo 5, diz assim: Deus nos faz uma promessa dizendo: por causa de quê? Da opressão dos pobres e de quê? Do gemido dos... Tem alguém necessitado aqui hoje? Eu estou. Tem alguém mais necessitado aqui de alguma coisa aqui? Tem alguém? Você não tem falta de nada não, está tudo bem? Você está necessitando de alguma coisa aqui hoje? Deus, a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do quem? Necessitados. Por causa dos que... Olha, dos necessitados, me levantarei agora. Tem alguém necessitado aqui? Se eu fosse você, eu dava um gritozinho aí. Faz assim, gemendo aí, gemendo assim. De verdade, gente. Viu? Me levantarei agora e farei o quê? Diz e porei em salvo aquele para quem eles assopram.
Irmãos, Deus hoje resolveu falar com essa igreja que vai ouvir o gemido desta igreja. Aleluia. Salmo 34, viu, Francisco? 6. Esse eu tenho anotado aqui. Diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o quê? O ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Na minha Bíblia diz angústias. Sabe? Deus ouve o gemido, e Ele desce para você, não é de uma ou de metade dos problemas que você tem. O nosso Deus resolve todas as suas angústias. É o que está escrito aqui no Salmo. No Salmo 40, versículo 1, o salmista diz os que? Esperei com paciência E ele fez o quê? Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, é igual a gemido. No Salmo 79, 11, o salmista implora ao Senhor e diz o seguinte: chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. 79, 11. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Sabe, querido, a nossa oração é também pelos que estão gemendo. Talvez você esteja tudo bem na sua vida, ok? Não esteja passando por problema nenhum que necessite gemer, ok? Thank God for that, ok? Obrigado, Deus, por isso. Mas, se você está nesse nível, você precisa orar por quem está gemendo. Olha o que diz aqui: cheguei à tua presença. Quer dizer, eu vou orar, vou chegar na tua presença, certo? Chegue à tua presença o gemido dos presos. Quem é que está preso aí fora? Vocês acham que preso só é aquele que está na jaula ou na cela de prisão? Não, irmãos. Tem muita gente andando na terra que está mais preso do que os que estão na prisão. Tem muita gente em depressão. Tem muita gente querendo se suicidar. Isso tudo é prisão. E nós, como igreja, temos que nos levantar, Francisco, se está tudo bem comigo, eu preciso orar por quem não está. Sabe, Deus ouve o nosso clamor. Chegue à tua presença. Olha o clamor do salmista, orando. Chegue à tua presença. O clamor dos presos. O gemido dos presos. É a função da igreja de orar e abençoar vidas. No Salmo 102, no versículo 19 a 20, diz assim: olhará desde o alto o seu santuário, desde os céus, o Senhor observou a terra, para ouvir o quê? Para ouvir quem? De quem? Dos cativos, dos presos. Para fazer o quê? Segunda vez que ele está falando sobre isso, tá? E no Salmo 79, 11, ele fala sobre os que estão sentenciados à morte. No Salmo 102, a última frase é para soltar os sentenciados à morte. Está entendendo, queridos? Os que estão sentenciados à morte. Mas é o que está, literalmente, está falando dos que estão no corredor da morte, na prisão, é isso? Não, os que estão sentenciados à morte é os que não conheceram Jesus ainda, que não entregaram a sua vida para Jesus ainda. Esses estão sentenciados à morte eterna. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, acontece o quê? Será? E os que não crê? Será condenado? É assim que está escrito? Não. Já está condenado. Sabe? Já está sentenciado à morte eterna.
a responsabilidade que está sobre as costas do pastor, certo? E das ovelhas, vocês não têm noção do tipo de responsabilidade do que é ser cristão. Sabe? Está na hora de pararmos de brincar um pouquinho de sermos cristãos e sermos verdadeiros cristãos. Alguns dizem assim, eu não gosto muito de ouvir, de falar a palavra crente, né? Porque a Bíblia diz que crente até o diabo é. E ainda ele estremece, viu? É o que está escrito. Então, vamos falar de cristãos verdadeiros e os que pensam que são cristãos. Os cristãos verdadeiros sentem o amor pela alma e pelos que estão sentenciados à morte. Queridos, eu estou falando coisa séria. Vocês querem ver essa igreja cheia? Quantos querem ver? Eu quero ver. Eu quero ver esta igreja cheia a ponto de não ter lugar para sentarem. Eu quero profetizar isso sobre vocês. Mas para isso acontecer, Deus precisa ouvir o gemido desta igreja. Não pense que ele vai cair do céu se você não gemer por as almas que estão sentenciadas à morte. Eu não vim aqui para trazer um evangelho de prosperidade, de bater nas costinhas, de passar a mão e dizer que você está abençoado. Isso é muito bom pregar e todo mundo gosta, depois sai batendo nas costas. Pastor, que palavra boa. Eu vim trazer você para a realidade do evangelho e da vida que nós estamos vivendo hoje. Há muitos sentenciados à morte e só você pode tirar eles de lá. Pare de brincar de ser cristão. Seja cristão de verdade. E cristão de verdade não é você andar de terninho e gravata e achar que está tudo bem. A paz do Senhor, irmãos, rindo para todo mundo. Mas não dobra o joelho para clamar por uma alma. Que tipo de cristiandade é essa? De evangelho é esse que nós estamos pregando? Que nós estamos vivendo? Como Deus vai ouvir o gemido dos presos se não tem quem gema por eles? A Bíblia diz que Deus não ouve a oração do pecador. Deus não ouve pecador, está escrito. Ok? Deus ouve pecador remido. Quantos são remidos aqui pelo sangue de Jesus? É de você que Deus ouve a oração. É de quem tem aliança. Sabe? Davi chegou uma vez e chegou no exército e olhou assim, Moisés, assim, ó, e todo mundo se tremendo de medo, Moisés. E perguntou, o que é que está acontecendo aqui? Faz uns sei quantos meses aqui nós estamos sendo afrontados diariamente. Diariamente por um gigante aí do Filisteu. Davi tinha noção do que é ter aliança com Deus. Sabe? Já estamos terminando, já estou passando da hora. Já. Mas vou terminando, tá? Você deixa mais 5 minutinhos, vocês dão para mim? Vocês vão me perdoando? Vai, pastor, me perdoa aí. Me dá 5 minutinhos para eu terminar. Está gostoso demais isso aqui hoje. Viu? Aí, Davi olhou para ele e disse assim, quem é esse? O que é que ele disse? Incircunciso, que ousa afrontar o exército de Deus vivo. Sabe? Deus ouve a oração do que tem aliança. Você tem aliança com Deus? Então Ele ouve a sua oração, Ele ouve o seu clamor. Sabe, Davi tinha essa consciência, e ele diz assim, eu vou, e foi lá e matou o gigante, todo mundo sabe dessa história, amém? Deixa eu terminar aqui, que o horário já se foi, Jesus, está bom demais. Em Isaías 35:10, estou faltando só mais duas passagens bíblicas. Isaías 35:10 diz o seguinte, e os resgatados, quem são os resgatados do Senhor aqui? Eu sou. Né? Alguns não levantaram a mão, eu vou perguntar de novo. Quem são os resgatados do Senhor?
Sabe o que vai acontecer? Voltarão e virão a Sião com júbilo, com cântico, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Aleluia, Francisco. Nós somos os resgatados do Senhor. Isaías 59:1 diz assim, o profeta escreveu, eis que a mão do Senhor, 59:1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Aleluia, a mão do Senhor está estendida para a salvação. Os pastos estão brancos, viu? Os pastos estão brancos. Orai, orai, gemei para que Deus envie, sabe, queridos, os que vão colher os frutos. O mundo mais do que nunca está precisando de Deus. E é você que foi chamado para ser a luz do mundo e o sal da terra. E quando a luz clama, ele se levanta, e em alguns casos ele desce, e quando ele não desce, envia anjo para te dar vitória. Certo? Conclusão. Chegamos ao final. Glória a Deus, hein? Louvado seja Deus. Romanos capítulo 8. Aí vamos para o Novo Testamento. No versículo 26. Deus é tão tremendo que Ele sabia que a gente não sabia gemer direito, sabe? Aí Ele enviou quem? O Espírito dEle. E olha o que diz em 26. E da mesma maneira também, o Espírito, com letra maiúscula, você veja que é o Espírito do Senhor, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede com quem? Com quê? Com gemidos. Olha para o seu irmão e diz assim, o nosso Deus ouve gemido, igreja. Ele ouve gemido, irmã. Olha, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Senhor ouve o gemido dos necessitados, ouve o gemido dos aflitos, ouve o gemido dos pobres, ouve o gemido dos injustiçados, ouve o gemido dos fracos, ouve o gemido dos desesperados, ouve os gemidos dos condenados à morte, ouve o gemido dos presos e oprimidos. Ele é o Senhor que ouve gemido. Que Deus os abençoe.